E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Rierson Bruno Assunção e esta é a aula de número 10 do nosso curso online totalmente gratuito sobre direitos e garantias fundamentais. Este curso está disponível tanto no YouTube quanto no Instagram. Peço que se inscrevam no meu canal do YouTube, Rierson Bruno Assunção, e ativem o sino para receber as notificações dos novos vídeos que eu posto. E também que me sigam aqui no Instagram, Rierson Bruno Assunção também, onde eu posto sempre conteúdo de direito constitucional, penal e processual penal, tá bom? Bem, vamos prosseguindo no estudo. Agora eu preciso que nós voltemos lá para a leitura do artigo 5º da Constituição. Vamos agora para a liberdade de informação. Leiam aí, por favor, o artigo 5º, inciso 14, ok? Inciso 14 diz: é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Preciso também que vocês leiam o inciso 33, que diz respeito a esse direito. Diz o inciso 33 do artigo 5º: todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Ok, pessoal? Então, a liberdade de informação é a regra e existem algumas proteções, como o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício da profissão. Nós temos aí no caso de jornalistas, por exemplo, advogados, na relação advogado-cliente, o próprio segredo de confissão, né, dos sacerdotes. Então, a liberdade de informação é a regra, ok? Sobre esse direito à liberdade de informação, nós precisamos citar a súmula vinculante 44. Súmula vinculante, já sabemos, só do Supremo Tribunal Federal, não existe súmula vinculante de outro tribunal. Diz essa súmula: só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público, certo? Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. Por que estou citando essa súmula? Porque ela é importante para que a gente possa entender um julgado do Supremo de 2003, em que se decidiu, no recurso extraordinário 243926, recurso extraordinário 243926, que a banca do concurso não pode dizer que o exame, não dizer o motivo pelo qual o candidato foi reprovado no exame psicotécnico. No caso concreto, um candidato, após ter sido reprovado nessa fase do concurso, perguntou, a banca questionou o motivo e a banca não quis dizer por que ele foi reprovado no psicotécnico. Então ele ingressou no judiciário, a questão foi bater no Supremo Tribunal Federal, quando se decidiu que, pela liberdade de informação, direito à informação que o candidato tinha, ele tinha que saber qual que era o motivo da sua reprovação, ok? Bem, isso é o que tínhamos para trazer sobre a liberdade de informação. Prosseguindo agora, preciso que vocês voltem para o artigo 5º. Vamos agora para a liberdade de locomoção. No artigo 5º nós temos o inciso 15. Vamos lá, o inciso 15. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Então nós vemos que a liberdade de locomoção é a regra, pessoal. E perceba que é qualquer pessoa em tempo de paz que pode circular pelo território nacional, ok? Não é só o brasileiro nato, naturalizado, mas também o estrangeiro, ok? Também sobre a liberdade de locomoção, nós temos o inciso 61. Vamos lá para o inciso 61 do artigo 5º. O inciso 61 diz: ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei.
Então, gente, sobre a liberdade de locomoção, nós vamos aprofundar mais quando formos estudar o habeas corpus lá para frente. Sim, nesse curso nós estudaremos um pouco o habeas corpus, certo? Sobre a liberdade de locomoção em si, nós podemos dizer que ela pode ser restringida nesses casos de prisão, mas também no estado de defesa, estado de sítio, existem hipóteses bem específicas de limitação da liberdade do cidadão, tá bom, gente? Quando eu gravava o vídeo sobre a diferença entre estado de defesa e estado de sítio, que eu vou postar inclusive no Instagram, já com gancho naquela questão que eu postei sobre uma fala do presidente da República em que ele citou o estado de sítio, eu vou falar sobre essas restrições, ok? Mas por enquanto, os dispositivos que nós temos que falam sobre a liberdade de locomoção e que é preciso que vocês saibam são esses, o inciso 15 e o inciso 61 do artigo 5º, ok? Por enquanto, guardem isso, quando falarmos sobre o habeas corpus, nós vamos aprofundar um pouco mais, ok? Outro direito fundamental que precisamos estudar está lá no mesmo artigo 5º, inciso 16. Vamos ao inciso 16, pessoal. Inciso 16. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Ok, pessoal? Então, a partir da leitura desse inciso, que fala sobre o direito de reunião, nós vemos alguns requisitos para que a reunião seja considerada lícita, ok? O primeiro desse requisito é que a reunião seja pacífica. Logicamente que está se exacerbando o direito à liberdade de reunião a partir do momento em que essa reunião é uma reunião para praticar a violência, a agressividade. Não é possível dizer que uma reunião está dentro da lei se, por exemplo, 40 pessoas se juntam em uma torcida organizada para promover baderna, quebrar as coisas, bater no torcedor do outro time. Evidentemente está fora desses parâmetros constitucionais, ok? Outro requisito é que seja sem armas, obviamente. Se a reunião tem que ser pacífica, ela também tem que ser sem armas. Pode ser com armas e pacífica, entende-se mais ou menos que poderia, se fossem grupos armados que não estivessem atirando nada, mas só o fato de ser com armas já retira um pouco esse caráter de pacifismo da reunião em si, não é, gente? Então, é necessário que seja sem armas, além de ser pacífica. Outra situação, locais abertos ao público. Certo, gente? Isso não exclui, claro, que sejam efetuadas as reuniões privadas, né? Todo mundo pode se reunir privativamente também. A Constituição fala sobre locais abertos ao público para se evitar que um grande grupo faça, sei lá, alguma revolução, alguma trama relativa a ilegalidades, ok? Mas o mero fato de dizer que é um local aberto ao público não quer dizer que não sejam possíveis reuniões privadas, até pela questão da inviolabilidade do domicílio e a intimidade, vida privada, enfim, ok? É apenas essa questão de ser aberto ao público é mais para evitar que se frustre outra reunião, ok? Também percebemos lá que é independentemente de autorização, ou seja, eu não preciso, para me reunir em torno de determinada pauta, reivindicar alguma coisa na rua, de autorização da prefeitura, por exemplo. Eu não tenho que ir lá pedir, senhor prefeito, eu vou fazer uma reunião aqui no meio da rua para reivindicar melhores condições de saneamento básico, eu preciso fazer isso? Não, basta que eu cumpra os requisitos da Constituição, ok? Então não precisa autorização
e, conforme eu já havia delineado, não pode frustrar outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, certo? Se eu sei que um outro grupo vai fazer uma reunião no local em que eu faria, por exemplo, lá em Caruaru nós temos um espaço de reunião recorrente, que acontece muito aqui. Caruaru fala aqui em Pernambuco, quem é de outro estado, quem não conhece Caruaru, nós temos lá de frente ao Grande Hotel uma praça em que acontecem muitas manifestações. Se eu sei então que um grande grupo vai fazer uma manifestação lá em frente ao Grande Hotel em Caruaru, eu não vou com o meu grande grupo para lá fazer também, porque vai gerar confusão e eu estarei frustrando a outra reunião. Ok, pessoal? Então, nesse caso, não está cumprindo os requisitos constitucionais. E outra coisa, não é necessária a autorização da autoridade competente, conforme eu havia dito, não precisa pedir à prefeitura, mas é preciso comunicar, certo? É um mero aviso de que a reunião acontecerá naquele local para não frustrar a outra reunião, nem causar confusão, essas coisas, ok? Não é um pedido para fazer a reunião, basta que você comunique, certo? Então, recapitulando, o que é que nós precisamos? Quais são os requisitos que devem ser cumpridos para que se possa fazer uma reunião de acordo com o que está lá na Constituição? A reunião deve ser pacífica, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, não pode frustrar outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local e é exigido apenas prévio aviso à autoridade competente. Ok, pessoal? Bem, em relação ainda a essa liberdade de reunião, nós podemos citar como um caso emblemático um que a gente já tinha citado antes, que foi a Marcha da Maconha. Conforme eu havia falado para vocês, nas primeiras aulas, né, eu acredito que foi na aula número 5, se eu não me engano, quando a gente falou sobre liberdade de manifestação do pensamento, eu citei a DPF 187, conhecida como o caso da Marcha da Maconha, em que o STF considerou por 8-0 que a Marcha da Maconha não era inconstitucional, nem constituía apologia ao crime de tráfico de drogas, nem nada nem a nenhum outro fato criminoso ou autor de crime, e configura também exercício da liberdade de reunião. Ok, gente? Bem, considerando o avançar já da hora, nós vamos estudar o direito de associação na próxima aula, ok? Porque ele tem alguns incisos, talvez fique talvez ultrapasse o tempo máximo do vídeo, então vamos deixar para a aula 11, tá ok? Obrigado, pessoal. Na próxima a gente continua. Tchau, tchau.